nós vamos para mais uma aula de português. Em português, nós vamos estudar hoje as aventuras de Gulliver. A aula anterior, vocês leram um texto relacionado às aventuras dele. Vamos fazer agora uma análise através das duas histórias. A primeira história, ela contava os costumes de uma civilização antiga, que era do qual o Gulliver chegou como um intruso e era a terra dos pequenininhos, que lá se chamava o país dos Lilípitos. E eles no caso, Gulliver, quando chegou, passou a ser um gigante e no meio de um minúsculo, de uma sociedade, de uma civilização pequenina, né? Dando continuação, o nosso texto de hoje, ele é mais uma aventura de Gulliver. Essas aventuras de Gulliver, eles são modificadas de acordo com a viagem para onde ele vai, de acordo com o seu país, onde ele participa dessas aventuras. E ele procura, que é o autor, o Nietzsche, ele procura apresentar sempre um trecho de uma situação onde o ser humano entra como personagem na sociedade, pois dependendo da circunstância, ou seja, da ocasião aonde acontece o seu aparecimento. O homem ele pode ser considerado, no caso, ele pode ser considerado suficientemente crescido, ou seja, intelectualmente ou não. Não interessa que suas viagens ele sejam um gigante, mas ele procura demonstrar para os pequenininhos que a mentalidade humana é a mesma. Não interessa o seu tamanho, o seu jeito de ser, desde que você tenha responsabilidade, que você sabe respeitar as pessoas, então passa a ser tão intelectual como o outro, né? Então ele procura, Gulliver, nesses trechinhos das suas aventuras, apresentar para as crianças o modo de ser, o quanto elas podem ser maduras, não só de crescimento, mas madura na mentalidade, na sua mente, tomando suas próprias decisões, por exemplo, como tomar um banho, como comer, como se alimentar, como saber resolver suas atividades, procurando os pais só para ocasião de dúvida mesmo. Então, essa parte textual de Gulliver é de suma importância para a criança. Vocês estão vendo aqui na parte do gigante, assim também como de maneiras diferentes. Mas aqui, nesse texto aí, desse anterior, ele se chamava o gigante atrapalhado, porque ele era uma pessoa muito atrapalhada no modo de agir. Então, foi dessa maneira que ele aprendeu com os pequenininhos como agir. Porque mesmo o seu tamanho, para os pequenos, eles tinham medo da sua aparência, medo do seu jeito de ser. E com o passar do tempo, Gulliver foi mostrando para ele que não é o tamanho que faz com que uma pessoa seja importante, mas sim o seu caráter, o seu jeito de ser. Ele fez uma reflexão de pegando todo mundo que envolvesse o ser humano, em geral, em um todo. Então, ele passa para a gente esse ponto positivo. Existe um livro que se chama Uma Grande Aventura Está para Acontecer. Nesse livro, vocês encontram muito trecho das aventuras das viagens de Gulliver, né? Então, agora, eu vou ler para vocês um pouco do trecho da parte 1 da primeira viagem dele. 4 de maio de 1699. A viagem tem origem com um curto preâmbulo onde Lemuel Gulliver
dá um breve resumo da sua vida antes das suas viagens. Durante sua primeira viagem, após escapar de um naufrágio, Gulliver é aprisionado por uma raça de pessoas minúsculas, com menos de 15 centímetros de altura, que são os habitantes da ilha de Lilliput. Depois de promessas de bom comportamento, ele passa a residir em Lilliput e vira um favorito da corte local. E o rei lhe dá permissão para andar pela cidade, desde que ele não machuque seus súditos. Você viu, nesse trecho que eu acabei de ler, que para que Gulliver tivesse autorização de andar normalmente pelos países dos minúsculos, das pessoas minúsculas, ele teve que ganhar a confiança deles, mostrando para eles como ele era bom, através de suas promessas, ajudando ele. Então, é aí que parte essa parte de Gulliver. Inicialmente, os Lilliputs são hospitaleiros com Gulliver, mas ele também tem receio das ameaças que seu tamanho representa a eles. Os Lilliputianos logo se mostram um povo que gosta de exibições de autoridade e de poder, e propenso a dar grande ênfase a questões triviais. Por exemplo, qual lado de um ovo que uma pessoa deve quebrar vira a base de uma divisão política profunda dentro da nação. Gulliver ainda ajuda os Lilliputanos e subjuga seus vizinhos da ilha de Blefuscu ao roubo seus navios. Porém, ele se recusa a reduzir Blefuscu a uma província de Lilliputanos, desagradando o rei e sua corte. Gulliver é acusado de traição por, dentre outros crimes, e é declarado culpado e é sentenciado a ser cegado. Com a ajuda de um amigo na corte, ele foge para Blefuscu. Lá, ele encontra um barco abandonado e é avistado por um navio que o leva para casa. Aí, esse trecho, aí é só um trecho de uma parte do livro. Esse trecho aí, ele está mostrando, mesmo Gulliver sendo camarada, procurando mostrar para ele que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa que ajuda, eles ainda tinham medo devido ao seu tamanho, né? E depois que ele confiou, teve a confiança de Gulliver, ele queria que o mesmo fizesse mal ao vizinho, ao povo vizinho, né, que pertencia a outro tipo de raça, outras pessoas. Então, Gulliver, como ele não aceitou, ele rejeitou a ordem que foi dada a ele, eles queriam mantê-lo numa prisão e até cegá-lo para que ele fosse empregado e deles para sempre. Só que com a ajuda de outras pessoas, ele conseguiu fugir e voltar para a sua casa. Essa parte do trecho, ela está completa no livro de português de vocês. Então, para casa, eu peço que vocês leiam o texto da página 177 e 178 e resolvam a página 179. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Tenham um bom dia e beijo para todos.